A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos da Igreja Batista aqui no Jardim Itatiaia. Queridos, nessa manhã eu estou aqui no Hiperdia, participando do Hiperdia aqui na igreja, e tirei aqui um tempo para gravar esse vídeo para enviar a você. Lá em Zacarias 4:6 diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Esse texto nos ensina que os propósitos divinos, ou os propósitos de Deus, eles não são realizados na força e no poder humano, mas pela ação e pelo poder do Espírito Santo. Esse texto ele foi pregado num momento em que o povo de Deus tinha uma missão, que era reconstruir o templo de Jerusalém. Mas o povo não tinha tempo para Deus. O povo estava correndo para cuidar das suas próprias coisas. Como disse o profeta Ageu, cada um corre à sua própria casa, mas a minha casa, diz o Senhor, fica abandonada. Cada um corre à sua própria casa, mas a minha casa fica abandonada. Deus fala através do profeta Zacarias, através do profeta Ageu, que são contemporâneos e profetizaram no mesmo período. E Deus estava dizendo que ele estava sentindo o abandono do seu povo. O abandono do seu povo em relação à sua casa. Porque a casa era o local de encontro de Deus com o seu povo. Mas o povo não estava preocupado em que a casa do Senhor estivesse edificada para que ali Deus pudesse se encontrar com o seu povo e o seu povo pudesse se encontrar com Deus. Quando eu olho para essa realidade, queridos, eu fico pensando nos nossos dias. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei bastante triste ontem à noite, quando eu cheguei aqui na igreja para o nosso culto de quarta-feira, e a Aurinete recebeu a incumbência de estar pregando, estar trazendo a palavra. E eu quero agradecer de antemão a Aurinete, ao Larison, ao Rodrigo, ao Mateus, porque esses 4 servos têm se disposto a vir todas as quartas-feiras, eles se preparam para estarem trazendo um estudo profundo da palavra de Deus a todos que estarão aqui no culto de quarta-feira, para compartilhar da palavra de Deus conosco. Eles têm seus afazeres, eles têm suas casas, o Larison tem filhos pequenos, a Aurinete tem todas as suas tarefas relacionadas à função que ela exerce como professora, seu lar, ministério infantil, mas tiram tempo para estudar a palavra de Deus, estar trazendo e compartilhando com a igreja a palavra de Deus. Assim também o Mateus, que é seminarista, que estuda, que trabalha, que tem suas escalas aí no Corpo de Bombeiro. O Rodrigo da mesma forma, viajando constantemente, mas sempre estão encontrando tempo para compartilhar da palavra de Deus com a igreja. E é triste quando a gente vem para cultuar a Deus e aí a gente encontra a igreja vazia, Eu não posso forçar ninguém, E não é assim que Deus quer. Eu não posso forçar ninguém a vir à igreja. Eu não posso forçar ninguém a vir ao culto. Eu não posso obrigar ninguém a cultuar a Deus. Mas como pastor eu preciso despertar na sua atenção, talvez para uma realidade que você esteja vivendo, onde você deixou que, vamos dizer assim, a sua fé ou a frieza espiritual entrasse no seu coração. E isso é um problema, porque a gente começa a justificar muitas vezes o porquê nós não conseguimos buscar a Deus. É aquela situação de às vezes chegar em casa e dizer, eu estou cansado, eu trabalhei demais, aí a gente deixa de estar na igreja. Aí no próximo culto a gente diz a mesma coisa, eu estou cansado, eu não consigo, e a gente não percebe que a gente vai se distanciando do culto, vai se distanciando da casa de Deus, vai se distanciando da comunhão com os irmãos, e daqui a pouco a gente não consegue ter forças para reagir. Então eu quero dizer para você, querido, estou falando com muito amor porque eu amo a sua vida. Eu fui colocado como pastor à frente dessa igreja, primeiro, para amar as ovelhas de Cristo. Então eu não estou aqui para ofender, eu não estou aqui para oprimir ninguém. Eu estou aqui para cuidar da sua alma. Eu estou aqui para cuidar da sua vida e isso eu tenho feito com muito carinho, com muita dedicação. Eu apenas estou aqui compartilhando muitas vezes a tristeza que a gente sente
por não ver que todos estão empenhados nessa busca. E é claro, eu não estou aqui também para julgar, mas para ajudar você a se levantar, porque talvez você precise se levantar hoje. E eu vou estar orando ao final aqui dessa palavra, vou estar orando pela sua vida, vou estar orando pela sua casa. É o que eu posso fazer, porque a palavra de Deus diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas o Espírito Santo não vai agir se todos nós ficarmos quietos e acomodados. Se eu me calar, eu estou trabalhando para que outros se calem. Se eu me render às situações, eu estou trabalhando para que outros também se rendam. É necessário que alguém se levante, é necessário que alguém se desperte, é necessário que alguém fale sobre um possível problema que possamos estar enfrentando na nossa vida, porque isso gera despertamento, isso gera incomodação na alma, né? E Jesus, ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. O que Deus quer de nós? Deus quer relacionamento. Mais do que trabalho, mais do que serviço, é claro que Deus quer que nós o sirvamos. É claro que Deus quer que nós sejamos agentes na terra, quando se fala de evangelismo, quando se fala de missões. É claro que Deus quer que nós sejamos agentes na terra, quando se fala de ação social, de cuidar dos mais carentes, dos mais necessitados. É claro que Deus quer que nós venhamos a ser agentes, que nós venhamos a agir no seu amor para que essas coisas sejam operadas e realizadas em prol das pessoas. Quando se fala de ministério, quando se fala de assumirmos responsabilidades dentro da sua casa, cuidando de ministérios, liderando ministérios, seja o Ministério do Louvor, seja o Ministério da Ação Social, Ministério com Crianças, Escola Bíblica Dominical, tudo isso, de uma maneira geral, é serviço ao Senhor, e Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós estejamos envolvidos na obra dEle, porque na realidade a obra é dEle, e Ele quer obreiros para a sua obra. Por isso que tem um texto na Bíblia que diz: rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a sua seara, porque os campos estão brancos para a ceifa. Ou seja, existe uma ceifa, existe uma seara, existe a necessidade de obreiros. Então é necessário que Deus quer que obreiros se levantem para servi-lo. Mas antes do serviço, Deus quer algo mais importante. Deus quer relacionamento de intimidade com Ele. Antes do Senhor dizer vai, o Senhor diz vem estar comigo, vem me buscar, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está cansado? Está oprimido, filho? Está cansado? Está oprimida, filha? Vem a mim, me busque, eu vou te aliviar, eu vou renovar as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Mas é aqueles que esperam. Essa esperança em Deus não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa, onde eu busco o Senhor, onde eu procuro ter intimidade com Ele. E como que eu procuro ter intimidade com Deus? Orando, meditando na sua palavra, congregando, estando em comunhão com a sua igreja, com o corpo de Cristo. Tudo isso me fortalece espiritualmente. Mais do que o seu serviço, Deus quer a sua presença. Mais do que o seu serviço, Deus quer relacionamento contigo. Quando Marta e Maria estavam diante do Senhor, Marta estava tentando impressionar Jesus com o serviço, com o que ela estava fazendo. Maria, porém, se colocou aos pés do Senhor. E quando Marta ficou incomodada com a atitude aparentemente passiva de Maria, Jesus defendeu Maria, dizendo que ela havia escolhido a melhor parte e não lhe seria tirada. Por quê? Porque Maria estava buscando aquilo que Deus considera mais importante: comunhão com o Senhor. Quando eu penso nisso, eu lembro ali daquilo que aconteceu ali nos Estados Unidos, irmãos, naquela faculdade de Asbury, onde as pessoas pararam para buscar a Deus. Aparentemente eles estavam somente buscando a Deus. Mas Deus curou tanta gente, Deus renovou tanta gente, Deus mexeu na vida de tanta gente através daqueles cultos. Aparentemente, nenhum serviço relevante estava sendo feito em prol da sociedade, mas
algo estava acontecendo no reino espiritual que agradou profundamente o coração de Deus, que despertou a atenção do mundo. As pessoas estavam simplesmente buscando a Deus. Uma busca, irmãos, interessada única e exclusivamente na pessoa de Deus. Nós precisamos de Deus, queridos, na nossa vida. Eu preciso de Deus, você precisa de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. A busca daqueles jovens ali naquela faculdade despertou o mundo, despertou o meu coração para o entendimento de que antes do nosso serviço, Deus quer a nossa presença, Deus quer comunhão conosco e quer que nós desejemos ter comunhão com Ele. Então, eu quero que você ouça essa palavra com atenção, com carinho, que você pense, que você reflita no seu coração. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de esfriamento espiritual, vivemos dias de abandono da fé, vivemos dias em que os valores da fé estão sendo pisados dentro da sociedade onde a gente vive. Vivemos dias em que a igreja brasileira ela está sofrendo uma perseguição que se desenvolve muito mais no campo da ideologia, onde grupos partidários, a mídia, a cultura moderna têm disseminado, propagado, incentivado a prática de costumes, de valores, de comportamentos antibíblicos que ferem a fé, que ferem o amor e a moralidade cristã, né? E nós muitas vezes estamos, parece que adormecidos em relação a essa realidade. Estamos simplesmente deixando, né, o mundo ditar as regras na nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós estamos aprovando o que Deus não aprova. Se nós não tomarmos cuidado, nós daqui a pouco estamos dizendo amém para aquilo que Deus rejeita, para aquilo que Deus reprova, porque o meio, ele tem um poder profundo, ele tem um poder tremendo de influenciar as nossas vidas. Se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não cuidarmos do nosso espírito, nós podemos nos deixar influenciar pelo mal que está presente à nossa volta. Então eu quero convocar você a estar presente nos cultos. Próximo culto é sexta-feira, culto de libertação. Eu quero ter a alegria, o privilégio de poder estar com você aqui, de podermos orar juntos, de podermos buscar a Deus juntos, de podermos ver a glória de Deus juntos. E na próxima quarta-feira a Aurinete virá novamente para pregar. E eu quero pedir desde já que você esteja aqui, meu querido, que você esteja aqui, minha irmã, meu irmão, participando do culto de ensino da igreja, né? Então, aquilo que a Aurinete não ministrou nessa quarta-feira, ela vai ministrar na próxima quarta-feira, por respeito a ela, né? E a tudo aquilo que ela preparou, né? Eu não pude deixar que ela estivesse ministrando a uma única pessoa aqui ontem. Então, eu quero que você sinta no seu coração aquilo que eu senti, que a Aurinete sentiu. Eu quero que você também sinta no seu coração e sinta a responsabilidade de fazer a diferença. A Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, consideremo-nos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes nos admoestemos uns aos outros, quanto mais vemos que aquele dia se aproxima. Tá certo? Receba com carinho essa mensagem no seu coração e que Deus possa nos abençoar e nos renovar a cada dia. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, eu quero colocar em Tuas mãos a vida da Tua igreja, cada família da Tua igreja, cada pessoa que aqui congrega, aqueles que estão cansados, abatidos e desanimados. Levanta, meu Pai, põe a Tua mão de poder sobre essas vidas nesta manhã, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, dá ânimo aos desanimados, aqueles que podem estar, ó Deus, com seus corações, ó Pai, seduzidos pelo mundo, pelas tendências pecaminosas do mundo. Desprende esses corações, liberta esses corações, traga de volta, meu Pai, esses corações aos pés de Cristo. Deus, faça um despertamento na tua igreja, opera um despertamento no coração de cada crente desta igreja, pois eu coloco cada uma dessas vidas em Tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor é Deus,
para nos levantar, para nos fortalecer, para nos usar quando necessário for, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro, colocando tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.